Bom dia, boa tarde e boa noite aí, galerinha do nono ano. Tudo certo com vocês? Então, aqui quem fala é o professor Celso Lucas, professor de vocês de ciências, certo? Na aula de hoje, nós vamos fazer alguns exercícios referente ao capítulo sobre lentes, das páginas 179 e 180, certo? É preciso que você abra aí no seu livro e acompanhe a leitura e a resolução das questões pelo livro. Se você quiser tentar responder, é ótimo, certo? Você pode tentar responder e depois você vê a correção aqui comigo. Bom, vamos começar? Primeira questão. Vamos ver aqui. Diz o seguinte, aí a primeira questão da página 179. Reflita sobre a seguinte afirmação e explique-a. A afirmação é o seguinte: diante de um espelho plano, nossa imagem aparece ao contrário, ou seja, se eu levanto o braço direito, a imagem levanta o braço esquerdo. Certo? Então, o que vai explicar esse fenômeno da inversão que acontece nos espelhos? Bom, como a luz tem facilidade para sofrer a reflexão, ou seja, a luz, né, quando ela é emitida aqui nos raios, ela é muito fácil de ser, se eu tenho um espelho aqui de preto, ela é muito fácil de ser o quê? Refletida, certo? Os raios iniciais aqui eu vou botar de amarelo e os raios da reflexão eu vou botar de verde, certo? Então aí chegou amarelo e refletiu, muito semelhante, né, ao raio original, mas com algumas diferenças. Uma dessas diferenças são os ângulos que a reflexão proporciona, né? Então, o que acontece no campo virtual do espelho, ou seja, virtual, tudo aquilo que não pode ser projetado, é que nossa imagem é formada dentro dele. A nossa imagem, quando nós estamos nos olhando dentro do espelho, é formada no espelho. Mas os raios sofrem uma inversão, certo? O raio como eu falei aqui, ele é refletido e a partir dessa reflexão ele vai sofrer uma inversão aí. Grife essa palavra, é muito importante. Inversão. Daí, o porquê de termos a nossa imagem refletida de forma invertida, certo? Então, aqui está a explicação, porque os espelhos, eles vão, se a imagem é assim, ele vai mostrar a imagem assim, certo? Tanto é que se você botar a sua mão na frente do espelho, esse dedo aqui, ele vai estar do outro lado, certo? Então, é muito importante vocês terem essa informação para, se vocês estiverem fazendo algum desenho, alguma coisa, e utilizar o espelho para visualizar melhor e etc. É bom você sempre ter em mente que o espelho vai mostrar a imagem invertida, certo? Muita gente no carnaval e em outras épocas do ano desenha coisas na cabeça, na bochecha, no pescoço, só que desenha com base no espelho. E aí quando as pessoas vão ler, elas não conseguem porque está invertido, certo? Então é importante você, se for usar o espelho para escrever algo no rosto, para se maquiar e etc., você tem que levar isso em consideração aí da invertida que existe na imagem que é refletida no espelho, certo? Bom, vamos agora para a segunda questão. Os espelhos estão presentes em muitas das nossas atividades diárias, né? Todo mundo sabe, como eu já falei nas aulas, que os espelhos estão muito ligados às nossas atividades, nossos afazeres.
e etc, né? Sua utilidade varia de acordo com a sua forma. Em relação aos espelhos esféricos, analise, dando exemplos, porque o côncavo não é tão usado comercialmente, certo? Só para relembrar, se eu pegar um espelho esférico e cortar esse espelho ao meio, certo? Então eu vou ter uma estrutura assim. E eu vou ter nessa estrutura, uma parte vai ser côncava e outra parte vai ser convexa. Bom, antes de respondermos a questão, eu vou mostrar para vocês, né, um espelho côncavo. Então, como eu mostrei na imagem, se eu cortar uma esfera, a parte daqui de vermelho, certo? A parte aqui, essa parte aqui, ela vai ser chamada de, essa parte aqui, né, de cima, vai ser chamada de convexa. Vou botar o C, CO e X, certo? Já essa parte aqui, né, de trás, ela vai ser a parte côncava, certo? Então, assim, convexa, assim, côncava, certo? Só você ficar repetindo. Côncava, convexa. Côncava, convexa. Côncava, convexa. Certo? E aí eu fiz uma tabelinha para vocês, se lembram? Sobre a utilização de espelhos côncavos e convexos no nosso dia a dia. Certo? E aí você pode utilizar para responder essa terceira pergunta. Nós temos, por exemplo, lentes de Hubble, que é uma luneta, né, conhecida, que é um tipo de lente. Ficou aqui nessa segunda questão. Desculpe. Na segunda questão, então ele pede aí para o espelho, para explicar o espelho côncavo, né? O espelho côncavo é a parte, né, de dentro da coxinha, certo? Côncavo, côncavo, certo? A parte de dentro e convexo a parte de fora. Por exemplo, uma colher. A parte que você pega o alimento, né, numa colher, que fica por dentro da colher, então esse buraquinho aí que fica na colher, é a parte côncava. Se você vira a colher, né, aí você vai ter a parte convexa. Então como é que vocês podem responder essa segunda questão? O espelho côncavo não tem tanta utilidade comercial, certo? Isso é um fato. Como o convexo é muito mais usado, né? Como a gente viu nas aulas sobre lentes. Pois, de acordo com a distância entre determinado objeto e o espelho, a imagem poderá se formar até 5 formas diferentes, atrapalhando sua melhor percepção. Então, nos espelhos côncavos, eu posso formar até 5 formas diferentes, que vão existir a partir da distância entre o objeto que eu quero ver e o espelho côncavo, né? Então, comercialmente, ele não é muito usado, certo? Vamos agora para a terceira questão. O telescópio mais conhecido é o Hubble. Faça uma pesquisa sobre por que ele tem uma capacidade de observação muito maior que a luneta de sua casa. O telescópio Hubble tem uma observação maior porque ele tem lentes maiores, certo? É bem simples essa terceira questão. Vamos agora para a quarta questão. Viu aí a questão? Podemos dizer que todas as superfícies lisas devem ser consideradas espelhos? Não, né? Isso é fácil. Por quê?
pois é necessário haver, né, ou existir, reflexão na superfície, certo? Então, não basta ser lisa, tem que refletir. O vidro, ele é um material liso, mas ele não vai refletir a luz, porque ele permite que a luz passe sobre ele. Então, por isso, os vidros não são considerados espelhos, apesar de poder ter a capacidade de refletir se forem adicionados com outros materiais, certo? Mas, naturalmente, o vidro, ele não é considerado espelho porque ele não reflete, certo? A maioria dos tipos de vidros, né? Vamos agora para a quinta questão. A imagem que se forma em um espelho côncavo depende de que fatores? Então, todas as imagens que vão se formar nos espelhos vão depender da distância do objeto em relação ao foco e do tipo da superfície do espelho, certo? Então, a gente tem aí dois fatores, distância e a superfície do espelho, certo? Agora, nós fizemos as 5 questões da página 149 e vamos agora responder as 6 questões da página, desculpe, 179 e agora vamos fazer as questões da página 180, certo? Ó, a primeira questão diz assim, tá? Uma sala é iluminada por uma única fonte de luz. Então, a gente tem aqui única fonte de luz. A sombra de um objeto projetado na parede apresenta uma região de penumbra, certo? Essa observação permite concluir que é a fonte de luz. Então, a gente tem, ó, se a gente tiver uma fonte de luz, como eu já expliquei para vocês, né? Então, tem aqui, por exemplo, uma vela. Eu tenho aqui uma vela. Certo? E o fogo aqui, por cima da vela, certo? Esse fogo por cima da vela está emitindo luz, certo? E se eu tiver algum objeto, por exemplo, uma cadeira, certo? Então aqui eu tenho uma cadeira. Essa cadeira vai receber a luz, mas ela vai projetar uma sombra, certo? Vou botar assim, a sombra que ela projetou. A sombra principal, ou também chamada de sombra mais escura, é chamada de umbra, certo? Vou botar aqui resumido, umbra. Mas vocês percebem que existe uma sombra secundária com menor tom de escuro, que vai ser chamado de penumbra. Vou botar aqui PR, certo? Então a gente tem aqui na questão. Apresenta uma região de penumbra. Essa observação permite concluir que é a fonte de luz. Então vamos ver a partir da letra E. Não é monocromática. O que é ser monocromática? A luz só emitir uma cor, né? Mono de um, cromática de cor. Não é monocromática, não está falando aqui nada sobre a cor da luz, né? Não é elétrica, também não cita nada. Tem dimensões menores que os objetos ou tem dimensões maiores que os objetos? Não tem como saber isso, porque é até importante falar para vocês que o que vai variar entre a fonte de luz produzir sombra ou não, não é nem tanto o seu tamanho, e sim a luz que ela encandeia. Por exemplo,
a gente pode ter uma lâmpada muito pequena, mas que pode ter uma incandescência, né, muito forte. E aí ela vai iluminar todo o espaço. Ou a gente pode ter uma lâmpada enorme que não vai ter tanta incandescência assim. Certo? Então, vai variar aí de acordo com o que você deseja para aquele espaço, o clima que você quer e etc. Certo? Então, a fonte de luz não é pontual. Certo? Então, a alternativa correta da primeira questão. Certo? Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa correspondente ao instrumento óptico que, nas condições normais de uso, fornece a imagem virtual. Certo? Ó, projetor de slide fornece a imagem real. Projetor de cinema fornece a imagem real também. Cristalina do olho humano, real, porém invertida. Câmera fotográfica, também imagem real. Certo? Só a lente de aumento vai fornecer uma imagem virtual. Então, a alternativa correta é a letra E de escola da segunda questão. Certo? Então, nós temos aqui a terceira questão. Para obter-se, a partir de um objeto real, uma imagem virtual menor e direita, deve-se utilizar um espelho plano, um espelho côncavo, uma lente convergente, uma lente divergente, uma lente biconvexa. Deve-se utilizar uma lente divergente. Certo? Então, letra D de dado, a alternativa correta aí para a terceira questão. Certo? Quarta questão. Uma imagem real de um objeto real pode ser obtida apenas com um espelho plano, apenas com a lente divergente, tanto com o espelho convexo como com o espelho côncavo, tanto com a lente convergente como com a lente côncava, tanto com um espelho convexo como uma lente convergente. A alternativa correta da quarta questão vai ser a letra D de dado, certo? Quinta questão. Então, nós temos aqui a quinta questão, certo? Que diz assim: máquinas e aparelhos que fazem uso da óptica utilizam lentes e ou espelhos essencialmente. A respeito desses dispositivos, é correto afirmar que: letra A. Lentes convergentes e divergentes atuam refletindo a luz. Imagens virtuais são produzidas somente por espelhos, né? Não é? Imagens virtuais são produzidas somente por espelhos planos? Não. Imagens de um objeto produzidas por lentes convergentes são sempre reais? Também não. Imagens reais de objetos reais produzidas por lentes são sempre invertidas? Correto, certo? E a última questão da aula de hoje, que diz assim: ó, o funcionamento de uma lente se baseia fundamentalmente no fenômeno de difusão, polarização, difração e refração. Refração, né? Sexta questão, alternativa correta, letra D. E quinta questão, letra E de escola. Certo? Então, até agora, nós resolvemos todas as questões da página 179 e 180. Certo? Então, galerinha aí do nono ano,
Para complementar a aula, nós hoje vamos ver o olho humano aqui de forma 3D, certo? Bom, vamos lá começar. Como será que é formada a imagem no olho humano? Nós temos aqui objetos distantes, certo? Nós temos o objeto aqui distante e as camadas do olho, né? Que são formadas e vão chegar sempre invertidas aqui na retina, que é a camada mais interna aqui do olho, certo? E objetos próximos, também da mesma forma, passando pelas camadas. E a retina aqui faz essa transformação, né? Aproxima o objeto, né? Sempre para a retina aqui. Ó, nós temos aqui, ó, todo o olho, veias e artérias que ficam na parte interna do olho, certo? E o nervo óptico, né? Relativo à visão. Quando a luz entra nos olhos, refrata-se na córnea e no cristalino. A curvatura do cristalino muda. É de Portugal, certo? Então, dá para entender. A retina é responsável pela acuidade visual. Quando a luz entra nos olhos, refrata-se na córnea e no cristalino. A curvatura do cristalino muda se focarmos num objeto. A mácula lútea na retina é responsável pela acuidade visual, sendo formada nessa área uma imagem invertida em miniatura de objetos. O cristalino fica mais achatado quando os olhos focam num objeto distante, já que a luz deve ser refratada em menor medida. Quando olhamos para um objeto próximo, os raios de luz são mais focados. Se a lente fosse lisa, a imagem formar-se-ia atrás da retina. Por isso, o cristalino torna-se mais convexo para refratar a luz em maior medida, fornecendo uma imagem nítida na retina. Então nós temos aqui, ó, cristalino e retina, certo? Vamos ver agora algumas correções da visão, certo? Nós temos aqui o olho humano. E vamos ver primeiro o olho míope, certo? Ó, temos aqui a imagem. Quando o objeto, no olho míope, o objeto está próximo, a imagem se forma normal, certo? A lente ocular consegue focar a imagem para a retina. Mas aqui, se a gente tem um objeto distante, no olho míope, olha o que acontece. A imagem não vai, né, ser formada aqui na retina. E aí a gente bota uma lente convergente, que vai, uma lente côncava, né? Desculpem.
que vai auxiliar, né, para essas imagens se espalharem e podermos, né, enxergar normalmente aí para quem tem miopia. Então agora vamos ver o olho hipermétrope. Normalmente é objeto distante no olho míope, no olho hipermétrope, desculpa. Ó, a imagem vai ser formada posterior à retina, certo? Já objetos próximos, a imagem vai ser formada normalmente aqui na retina. Aqui no aí eu vou ter uma lente, né, convexa para poder corrigir esse defeito. Então, no olho míope, sempre vamos usar lentes côncavas, certo? Como nós vimos aqui. No olho míope, lente côncava. Já no olho hipermétrope, vamos usar lente convexa, certo? Temos agora a animação. Quando olhamos para um objeto próximo, a lente ocular torna-se mais curva, formando-se uma imagem nítida na retina. O olho míope é alongado, o seu eixo é maior do que o de um olho normal. Por conseguinte, para formar uma imagem nítida, a lente ocular tem de ser mais plana do que num olho normal. Isto não é um problema quando olhamos para um objeto próximo. A lente ocular torna-se menos curva do que a de um olho normal ao projetar uma imagem nítida na retina. Quando olhamos para um objeto distante, a lente ocular torna-se plana. Quando o olho é míope, a lente ocular teria de se tornar ainda mais plana para criar uma imagem nítida. Mas existe um ponto em que a lente ocular não se pode tornar mais plana. Por conseguinte, tem de ser usada uma lente côncava para corrigir a visão. Quando olhamos para um objeto distante, a lente ocular torna-se plana e uma imagem nítida é formada na retina. O eixo de um olho hipermétrope é mais curto do que o de um olho normal. Por conseguinte, de modo a formar uma imagem nítida, a lente ocular tem de se tornar mais curva do que num olho normal. Isto não é um problema quando olhamos para um objeto distante. A lente ocular torna-se menos curva do que num olho normal ao projetar uma imagem nítida na retina. Quando olhamos para um objeto próximo, a lente ocular é curva. Quando o olho é hipermétrope, a lente ocular teria de se tornar ainda mais curva para criar uma imagem nítida. Mas existe um ponto em que a lente ocular não se pode tornar mais curva. Por conseguinte, tem de ser usada uma lente convexa para corrigir a visão.